Oi, eu sou o Dri, seja bem-vindo. Esse resumo vai ser da hora. Um mistério envolvendo Vulcânica foi adicionado na obra, mas detalhes do passado foram revelados. Detalhes envolvendo o Reid e a Bruxa da Preguiça, Sekhmet, e também teve a conclusão da luta do Garfield contra a Madeline, que eu vou estar chamando de Madeline daqui pra frente. É só porque assim é a pronúncia em inglês. Mas antes do resumo começar, não esquece de deixar o like aí no vídeo e de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Os sapos estão cantando pra caralho aí. O capítulo 54 começa com o Garfield num teatro. Ele olha em direção ao palco e uma apresentação começa. Ele vê como um dos atores um gato, na verdade 3. Um deles estava usando uma peruca amarela, outro uma peruca vermelha e o último estava usando um tufo branco na cabeça. Aqui já dá para perceber que os gatos, que são 3 packs, são uma representação do campo de batalha do Garfield. Um representa o próprio Garfield, o outro o Henkel e o último a Madeline. O Garfield pensa um pouco sobre aqueles gatos do palco e percebe que eles são o pack. De vez em quando a Emília e a Beatrice pediam pro Subaru desenhar ele. Então o Garfield já sabia como ele era mesmo sem nunca ter visto ele. Mas mesmo que ele saiba quem eram os gatos, isso não mudava o fato de que ele não fazia ideia do que estava acontecendo. De repente a Han aparece sentada do lado esquerdo dele. Ela diz para ele ficar quieto porque ela quer ver a apresentação. O Garfield começa a falar sem parar e apesar de a Han chamar a atenção dele, ele não parava. Enquanto ele falava sem parar, a apresentação continuava. Até que o Pac com o tufo na cabeça empurra o Pac louro e derruba ele no chão. Depois do Pac louro cair no chão, a Han chama o Garfield e diz que ele está morrendo. O Garfield se lembra que estava no meio de uma luta e tenta se mexer para tentar acordar, mas a Han puxa ele pelo colar. E quando ele olha na direção da Han, do lado esquerdo dela, ele vê o Subaru com a Beatrice no colo dele e a Emília do lado esquerdo dele. O Otto e a Petra também aparecem nos bancos atrás do Garfield. O Otto diz que esse teatro é muito parecido com aquele em que eles foram para ver uma peça de teatro sobre a derrota da Baleia Branca. A Ren aparece no banco da frente para falar com a Han. O Subaru explica que essa Ren só vai dar respostas vagas e até ignorar o Garfield porque essa é a imagem mental que ele tem dela. Mas apesar de não conhecer ela bem, isso não significava que ele não se importava com ela, como foi dito pela Frederica e pelo Reinhard que apareceram nos bancos atrás dele. Várias pessoas que o Garfield já conheceu também apareceram, tipo a avó dele, a Elsa, a Meili, o Roswell. O Garfield pensa que essa situação parece com o Soul Matou, que o Subaru descreveu para ele uma vez. Mas o Subaru diz que um Soul Matou é quando toda a sua vida passa diante dos seus olhos, e não quando você é summonado para um teatro. O Garfield pergunta o que era aquilo, se não era um Soul Matou, e o Subaru responde que ele vai ter que descobrir por si mesmo. O Garfield volta a atenção dele para o palco e ele nota uma mudança. O Pac Ruivo tenta proteger o Pac Louro, mas o Pac Louro levanta e empurra o Pac Ruivo pro lado, e acaba recebendo o golpe do Pac com um tufo na cabeça, e se transforma em luz, só restando o Pac Ruivo e o com tufo branco. E logo depois as cortinas se fecham, representando tanto o fim da peça quanto o fim do Garfield. Mas a cortina se abre de novo para um recomeço daquela peça. A Han, que estava segurando a mão esquerda do Garfield, pergunta o que ele vai fazer, já que tentar aguentar o ataque não vai funcionar. Depois de todo mundo ali dar o seu pitaco de como resolver esse problema, o Garfield percebe que aquele lugar era só um descanso, um lugar que ele imaginou para tentar se acalmar e pensar em uma contramedida. Mas depois de finalmente se acalmar, ele decide voltar à luta. Ele sai do teatro e acorda no meio de uma pilha de escombros. O Henkel estava ali do lado e do nada o Garfield levanta gritando "Eu sou o lindo tigre". E obviamente o Henkel quase infartou com aquilo. A Madeline, vendo que o Garfield não morreu, parte para cima. Ela usa a cauda dela para tentar acertar um golpe de baixo para cima, mas o Garfield dá um parry nesse ataque e arremessa ela na muralha. O Garfield, nos 5 segundos em que estava acordado, teve um power-up absurdo e agora ele está arremessando o dragão na parede. E agora, pronto para começar o segundo round, o capítulo 54 acaba. No capítulo 55 a gente tem uma explicação bem da hora sobre os dragões. A Madeline era um meio dragão, mas essa raça era bem diferente dos outros meio humanos. A quantidade de dragões nos dias de hoje pode ser dita como extremamente baixa, mas isso é porque nos tempos em que o caos era gigantesco, no caso, há 400 anos atrás, na Era da Bruxa, os dragões eram caçados pelo rei de Astria, porque carne de dragão era a comida favorita dele. E os dragões que iam pra cima dele por retaliação, por matar outros dragões, também acabaram morrendo. Então os dragões, que já não eram muitos, ficaram à beira da extinção. Os dragões não tinham muito interesse nos outros dragões, tanto que os que foram atrás do Raid não foram por pena dos que morreram. Eles foram para defender o orgulho da raça deles, que se recusavam a servir de banquete para um mero humano. Eles eram capazes de reprodução assexuada, ou seja, não precisavam um casal ser formado para uma cria nascer. Se de um lado tinha um rei exterminando dragões, do outro tinha a Sekhmet, a bruxa da preguiça, participando do extermínio. Isso continuou até que os dragões tiveram que tomar uma decisão, que era seguir o próprio orgulho ou não. Os dragões que seguiram o orgulho decidiram fugir, enquanto os que não decidiram ficar onde eles já estavam. Isso pode parecer controverso, mas para um dragão isso fazia sentido, já que eles não sentiam a necessidade de se provar para ninguém. Para eles, lutar era meramente um meio de sobreviver, mas os
dragões que escolheram ficar eram vistos como errados, porque eles escolheram ficar nas suas terras e arriscar a vida ao lutar com humanos. Por isso eram vistos como errados. E também a maioria decidiu fugir. E no topo da lista dos dragões que estavam errados, estava o dragão divino Vulcânica, mas a narração se abstém de comentar sobre ele. Enfim, dos dragões que ficaram, alguns morreram enfrentando o Raid e a Sekhmet, outros viveram como eremitas nas terras que se acostumaram, e outros viraram humanos. Esses últimos foram a origem dos meio-dragões. Os dragões eram muito iguais aos espíritos, no quesito de serem compostos por grandes quantidades de mana. Mas os dragões só decidiram assumir a forma de dragões, porque esse era o jeito mais fácil de demonstrar toda a grandeza deles. Mas com a mudança dos tempos, através da patogênese, eles assumiram a forma dos humanos. Essa é a origem dos meio-dragão, mas essa evolução causou muitos problemas, o maior deles sendo a casca vazia. Um dano sério era causado na alma de um dragão que era pai de um meio-dragão, fazendo com que eles se tornassem dragões sem muita vontade própria, mas que apesar de manter instintos básicos de sobrevivência, podiam ser controlados pelas suas crias, e mesmo que tenham ficado mais fracos, eles ainda eram criaturas de muito poder. A Madeline estava no corpo do Mesoreia, e ainda assim ela estava tomando um sacode. Além do Garfio ter sobrevivido a um sopro do dragão, ela estava incrédula e puta com isso. Para ela, era impensável que um humano pudesse resistir a um ataque de um dragão. Junto com a raiva dela, a narração diz que ela começou a sentir alguma outra coisa pelo Garfio. Eu imagino que seja algum tipo de admiração ou medo. A Madeline não queria aceitar que estava sentindo isso, essa talvez admiração ou medo. Então ela lança mais um sopro na direção do Garfio. Só que tinha um problema. Desde o início da luta, o Garfio estava tentando fazer com que a Madeline só atirasse os sopros dela na direção contrária à do palácio. Então ele estava se movimentando mais próximo à muralha. Mas quando ele lançou a Madeline, ele lançou ela na muralha. Ou seja, esse sopro ia na direção do palácio. Por causa disso, ele teve que tancar o sopro. Ele firmou os pés no chão, ergueu as mãos para frente e ficou lá, segurando o sopro o quanto podia. A Madeline conseguia ver que uma quantidade abissal de mana estava sendo absorvida pelo Garfio através dos pés dele, por causa da proteção divina. A Madeline já tinha percebido antes, mas agora essa absorção tinha ficado muito maior, porque o Garfio ficou mais forte nesses 5 segundos de quase morte. E ele não estava só aguentando. O Garfio, enquanto tancava o sopro, estava conseguindo dar um passo para frente, depois 2, depois 3, e continuou a andar na direção dela. E depois de chegar bem perto dela, ele balançou os braços para o alto e jogou o sopro para cima. Depois disso, o Henkel diz com todas as letras o que a Madeline fez. Ele diz que ela quase transformou em cinzas o palácio que ela estava encarregada de proteger. A Madeline entrou em parafuso com aquilo. Ela não estava conseguindo processar que ela quase mandou o palácio de cristal pro caralho. A Madeline dá um grito de espanto e voa em direção ao céu. Lá, ela puxa as nuvens de todo o Império para perto dela. Toda a mana que ela não conseguia armazenar dentro do corpo do Mesoreia, ela guardou dentro das nuvens e ela começou a juntar toda essa mana para dar o golpe mais poderoso dela. Mas antes disso, rola um flashback da Madeline. Ela nasceu no topo de uma montanha rodeada de nuvens. Como já foi dito, o Mesoreia é o pai dela. Por muito tempo ela não conheceu ninguém, porque tudo que tentasse se aproximar dali era dizimado pelo dragão. A única exceção foi o Baleroy, que por algum motivo chegou lá e não foi atacado. Ele passou a visitar ela constantemente. Um dia ele desafiou o Mesoreia para tentar tirar a Madeline de lá, mas ele tomou uma surra. A partir daquele momento, a Madeline e o Baleroy prometeram que algum dia a Madeline sairia dali por conta própria e se casaria com o Baleroy. Mas esse dia nunca aconteceu porque o Baleroy morreu antes. A Madeline desceu do topo da montanha e decidiu herdar o posto do Baleroy como o 9º general divino. Nessa parte, a narração diz que pode ter alguém que diga que isso que a Madeline sentia pelo Baleroy não era amor, mas sim algo próximo a um pintinho se afeiçoando à primeira coisa que viu ao nascer, e que essa promessa deles era só uma mentirinha que um pai contaria a um filho, e que essa pessoa até simpatizou com o Baleroy, porque também já passou por essa fase de não conseguir ser honesto com as próprias emoções. Pra mim isso é mais um envolvimento do Subaru subentendido. Ele deve ter escutado essa história da Madeline e chegou nessa conclusão. O que me faz pensar isso é essa última parte, sobre essa pessoa que hipoteticamente pensou sobre isso, também já passou, tipo, se identificou com essa insegurança com as próprias emoções. Se realmente ninguém falou isso, não teria necessidade de uma descrição tão específica. Por isso eu acho que foi o Subaru que pensou nisso, nessa analogia. Mas enfim, o Garfio olhou para toda aquela mana e finalmente entendeu as verdadeiras intenções do Subaru quando mandou ele lutar contra um dragão. O dragão, no caso a Madeline, estava chorando e implorando para que alguém protegesse o mundo dela, igual o próprio Garfio no arco 4. Olhando para o céu, o Garfio percebe que não chegaria naquela altura, nem que pulasse com todas as forças. Então ele tem uma ideia, pedir pro Henkel lançar ele lá. Depois de muito relutar, o Henkel decide seguir com o plano do Garfio. O Garfio sobe na espada do Henkel e o Henkel lança ele na direção das nuvens. E o Garfio chega lá. Pô, o Henkel é forte pra caralho, hein? Porra.
O Garfio tá indo na direção ao dragão e dá um soco tão forte que o impacto do golpe dispersa as nuvens no céu, finalizando o capítulo 55. Irmão, essa luta foi os caralho de asa voadora. Agora é esperar a conclusão, né? O Garfio muito provavelmente venceu, mas ele disse que quer escutar a história da Madeline. Mas agora eu tô pensando num negocete aqui. Nesse capítulo, a gente descobriu que os dragões ficaram senis não por causa do tempo, mas porque eles tiveram um filho. Isso me faz pensar, cadê o filho do Vulcânica? O Vulcânica tá no mesmo estado do Mesoreia, senil e só repetindo uma frase pré-programada, entre aspas. Isso significa que ele também tem um filho meio dragão. Onde é que ele deve estar? Pô, tá aí. Mais um mistério que a gente não vai ver a resolução tão cedo. Enfim, não esquece de deixar o like aí no vídeo e de se inscrever no canal. Espero que tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido do início até o final. Valeu, falou e nos veremos em breve.